programa de pregação. Sua Divina Graça Om Vishnupad Srila Bhakti-Nirmala Acharya Maharaj, 20 de dezembro de 2020, parte 2. Tenho participado de alguns programas antes do dia do aparecimento de Gurudeva e terei mais programas depois do festival. Eu quero fazer uma assembleia Shri Dham Pracharani Sobha dedicada à pregação da glorificação de Sri Navadvip Dham, que foi iniciada originalmente por Srila Bhaktivinoda Thakura e Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Dham Pracharani Sobha é sobre o lugar sagrado Navadvip Dham. Queremos distribuir a glória de Navadvip Dham, a glória de nosso Guru Varga, bem como a glória e os ensinamentos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eu quero espalhar isso por muitos lugares. Por isso quero visitar tantos lugares. Esta é minha visão e minha ideia. Fora isso, está tudo bem. Os devotos fazem programas, reúnem muitas pessoas, honram prachada, ouvem a aula. Tudo é como antes. Não há problema. Estive em Ulubéria hoje e ontem. O pai de um dos meus discípulos morreu. Sua mãe é discípula de Gurudeva. Eles fizeram uma cerimônia em Shraddha no 11º dia após sua morte. Eu mesmo fiz o sacrifício de fogo. Mas, na verdade, minha intenção é ensinar um dos meus sannyasis, Shripad Vishnu Maharaj, como fazer sacrifícios de fogo. Eu li o livro Satikriya Satidipika de Srila Gopal Bhatta Goswami e vi que este livro é um pouco longo demais. Então compilei uma versão mais curta deste livro com as instruções de como fazer um sacrifício de fogo para a cerimônia em Shraddha, segunda iniciação. Este livro já foi impresso em Bengali. Eu quero ensinar alguns devotos para que eles possam facilmente fazer sacrifício de fogo, porque agora a situação é tal que eles que sabem como fazer um sacrifício de fogo ficam muito orgulhosos, ganham um grande ego pensando: ninguém pode fazer um sacrifício de fogo sem mim. É por isso que eu quero ensinar muitos devotos a fazerem sacrifícios de fogo. Então, Srila Maharaj está falando que ele quer primeiro distribuir as glórias de Parikama de Navadvip, distribuir as glórias de Navadvip Dham, e onde Mahaprabhu apareceu, os seus associados, e ele também ele estava no local que faleceu o pai de um devoto dele, e ele mesmo fez a cerimônia de fogo para o abandono do corpo. Mais para frente ele vai falar que não é necessário fazer para o abandono do corpo, mas para a iniciação de Brahmani, o homem tem que ter a cerimônia de fogo para a iniciação de Brahmani. E ele está falando que ele quer ensinar não só para os brahmacharis, sannyasis, ele vai falar isso mais para frente, mas ele quer ensinar para todos, porque não pode ficar na mão de um só, porque o ego da pessoa vai ficar muito alto, só eu sei fazer. Na verdade, aqui no Brasil, ninguém sabe fazer cerimônia de fogo da nossa missão. Ninguém da nossa missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, sabe fazer a cerimônia de fogo. O único que sabia fazer, abandonou o corpo há 10 anos, Shripad Tapasi Maharaj. Hoje, de 10 anos para cá, desde que ele abandonou o corpo, ninguém sabe fazer essa cerimônia de fogo. Então, Srila Maharaj está querendo ensinar para aonde alguém sabe, não ficar no monopólio da pessoa e a pessoa ficar com o ego muito alto. Mas tem alguns lugares que ninguém sabe, como aqui no Brasil.
Então, ele vai continuar agora a falar, descrever sobre essa cerimônia, aonde é necessário, enfim, se mulher pode fazer, várias perguntas que foram feitas para ele. Sacrifícios de fogo. Mesmo que alguns devotos estrangeiros queiram aprender, posso ensiná-los corretamente. Eu ensino o caminho curto. Se alguém deseja aprender como fazer o sacrifício de fogo, pode aprender facilmente. Alguns dias atrás, eu estava em Basirhat, uma cidade perto da fronteira de Bangladesh, e ensinei os devotos de lá também. Shripad Vishnu Maharaj já aprendeu quase tudo sobre os sacrifícios de fogo. Não é difícil. Você lê os mantras e faz certas coisas. Não é um grande problema. É por isso que eu quero ensinar os devotos para que eles possam fazer isso sozinhos. Será bom para os devotos. É necessário ter um sacrifício de fogo quando os devotos recebem a segunda iniciação. Todos devem saber como fazer puja, devem aprender essas coisas. Na verdade, é necessário para todos em geral também. E essas coisas não são muito elevadas. Se alguém praticar o Gayatri Mantra corretamente, no mínimo 2 vezes por dia, e tentar aprender a fazer puja, como fazer a oferenda, é fácil. Isso não é algo muito grande. Desse modo, quero demolir o ego de quem sabe fazer o sacrifício do fogo, para que não mostre tanto ego. Oh, não dá para fazer sem mim. Uma coisa você também deve saber, que Gurudeva diz que quando o pai ou a mãe de alguém morre, um sacrifício de fogo é algo externo. Se você apenas organizar Vaishnava Seva, Festival Vaishnava, e dar sua atenção a isso, é o suficiente. A questão é que a cultura Brahma está muito enraizada na cultura indiana. Então os devotos sentem que devem segui-la e acabam contratando algum brahmana que cobra muito dinheiro. Os devotos não são muito ricos, porque eles gastariam dinheiro com essas coisas sem sentido. É por isso que se os devotos fazem Vaishnava Hom e Vaishnava Seva, isso é suficiente. Assim, com tudo isso em mente, compilei um livro em Bengali chamado Vaishnava Hom e Dasa Sankar Vidhi, onde escrevi sobre alguns Vidhimarga e Dasa Shankar. Todos podem aprender por si próprios. Em alguns países também não sabem fazer sacrifícios de fogo, mas se quiserem aprender, posso ensiná-los facilmente. Existem muitos devotos em todo o mundo que receberam a segunda iniciação, mas não há muitos que sabem como fazer um sacrifício de fogo. Eu quero ensinar os devotos. Por que apenas brahmacharis e sannyasis realizam sacrifícios de fogo? Até mesmo os devotos girihastas podem fazer isso se tiverem a qualificação certa. Se os brahmanes contratados podem fazer isso, e esses brahmanes são todos chefes de família, então por que nossos devotos chefes de família não podem fazer isso? Então aqui Srilachara Maharaj continua falando sobre ele quer tirar o ego de quem sabe fazer, porque a pessoa fica com o ego muito alto, só eu sei fazer. Quando poucos sabem fazer algo, alguns ficam com o ego muito forte. Ninguém sabe, somente eu. Se eu não fizer, ninguém faz. Enfim, isso é ego. E Srilachara Maharaj quer acabar com isso. E ele quer ensinar a todos os devotos que têm segunda iniciação, que queiram aprender, não só brahmacharis e sannyasis. Como ele diz, por que um brahmane, que é grihasta, é chefe de família, ele faz a cerimônia e cobra normalmente um dinheiro alto pela cerimônia?
Então ele quer ensinar os devotos, Vaishnavas, porque os Brahmanes não são Vaishnavas. Ele quer ensinar nós, devotos, Vaishnavas, a fazer. Se um Brahmane pode fazer, um Grihasta devoto também pode, não há problema, desde que ele tenha qualificação para isso. Então ele quer ensinar a todos, ele fala que não é muito elevado, é fácil aprender. Ele fez um livro, ele falou o nome do livro e vamos pedir para ele ensinar. Então, mas veja só como é importante o que Srila Govinda Maharaj falou. O indiano, a cultura indiana, a cultura brahmane, ela acha que é necessário fazer a cerimônia de fogo quando uma alma abandona o corpo. Quando uma pessoa morre, a alma abandona o corpo, eles acham necessário, mas Gurudeva falou, isso não é necessário. Isso é superficial. O importante é fazer Vaishnava Seva. Srila Govinda Maharaj nem gostava da palavra Shirada. Shirada quer dizer fé. Ele não gostava desse termo. Por quê? Porque nessa cerimônia, os brahmanes fazem a cerimônia de fogo e oferecem comida para a alma que abandonou o corpo. Não oferecem prachada. Eles não são Vaishnavas. Eles oferecem comida, água, comida, enfim. Para quê? Porque a alma, quando abandona o corpo, ela tem vontade de comer, ela tem vontade de, na verdade não a alma, mas a mente, que vai junto com a alma, tem vontade de comer, tem vontade de beber, passa fome. Então os brahmanes fazem essa cerimônia Shirada no 11º dia. Srila Govinda Maharaj fala que não há necessidade de fazer em nenhum dia específico a cerimônia Vaishnava Seva. E o que consta dessa cerimônia Vaishnava Seva? Já fizemos aqui várias aqui no Templo de São Paulo, mais de meia dúzia cerimônias Vaishnava Seva para a alma que abandonou o corpo. Fazemos a oferenda no altar de comida, fazemos o arati, oferecemos incenso, flores, guirlandas. Depois, o remanescente de Mahaprabhu, no caso aqui, Giriraj, todos os gurus do Parampará, as deidades do templo, o remanescente vai para os devotos e simpatizantes que estão no local. E isso vai trazer um mérito espiritual para a alma que abandonou o corpo. Por quê? Porque a família que vai pagar toda a boga, pagar as flores, pagar os alimentos, fazer uma doação para o templo e fazer uma doação para o pujari, para o sacerdote. Através disso, a alma terá um benefício, porque fazer um festival para devotos, dar prachada para os devotos, oferecer a boga para a deidade. Qualquer um que fizer isso ganhará mérito espiritual. E a família, como a alma não está mais encarnada, a família manda fazer isso, paga por isso, e a alma vai ter o benefício de ter feito isso. Então essa cerimônia Vaishnava Seva, a cerimônia Shirada, como eu falei, eles dão comida oferecem para a alma que foi embora do corpo. Não há nenhum benefício espiritual com isso. Nenhum benefício espiritual. Benefício espiritual é oferecer prachada para os devotos, oferecer a boga para a deidade. Isso sim traz benefício espiritual. Na hora também, enquanto a alma ela honra a prachada, é lido o capítulo 2 do Bhagavad Gita, para os devotos, para os parentes, todos se beneficiam. Então essa cerimônia Vaishnava Seva, e não é necessário fazer a cerimônia de fogo. Mas os indianos têm a cultura deles, eles gostam de fazer a cerimônia de fogo, eles gostam de participar. Por isso Silachara Maharaj fez. Mas Gurudeva falou que isso não é necessário. Isso é externo. Mas para a cerimônia de Brahmani, para a iniciação de Brahmani, tem que ser feita a cerimônia de fogo. Então, por isso, Silachara Maharaj vai ensinar para quem quiser aprender. Eles são mais do que brahmanes,
porque pelo menos eles são Vaishnavas, mas os Brahmanes contratados não são. Portanto, se nossos chefes de família Vaishnavas aprenderem a fazer sacrifícios de fogo, será bom para eles. Então, fui ontem a Ulubéria para participar da cerimônia que eles haviam combinado. O devoto anfitrião é muito pobre, mas providenciou Vaishnava Seva a cerca de 300 pessoas que honraram Prashada. Mais de 200 devotos iniciados, discípulos de Gurudeva e meus discípulos vieram honrar Prashada. Todos vieram e se juntaram ao festival ontem. Então, houve outro programa hoje. Na verdade, fui convidado para participar de programas em muitas aldeias por ocasião do mês Damodar. Durante o mês de Damodar, muitas aldeias e distritos fizeram parikramas. Todas as manhãs, seguiram as regras e regulamentos estritamente e no final do mês eles tentaram organizar um grande festival. Todas as nossas filiais também fizeram esses parikramas todas as manhãs durante o mês. Às vezes eu não conseguia participar, e às vezes eu dizia a eles a data e tentava vir para dar-lhes algum entusiasmo, porque quando eu vou lá, os devotos ficam muito felizes. Também acho que posso usar esta oportunidade para pregar. Novos devotos, novas pessoas vêm, podem ouvir Harikatha e estão tendo a chance de se conectar com o Senhor. É necessário para eles, porque todos são servos perdidos do Senhor, e esta é sua chance de se conectar com o Senhor. É por isso que tento usar esta oportunidade para pregar. Em alguns dias será o dia do aparecimento de Gurudeva, e eu também vou de porta em porta pregar para todos. Chamo a todos. Por favor, venham. Venha e participe deste grande festival. Pergunta: se não houver devotos homens, as mulheres podem fazer sacrifícios de fogo? Para qual finalidade? Se for uma iniciação de Brahmana, quando o cordão de Brahmana é dado, então não é possível, porque as mulheres não usam o cordão de Brahmana. Se for outras coisas, como uma cerimônia de Shraddha, então as senhoras podem fazer isso. Não a iniciação de Brahmana. As mulheres não podem dar o cordão de Brahmana aos homens. As mulheres podem recitar o mantra, podem colocar ghee no fogo, não é um problema. Mas quando o cordão de Brahmana é dado, então não é bom. Como já disse, as mulheres não podem dar o cordão de Brahmana aos homens, porque as mulheres não usam o cordão de Brahmana. O cordão de Brahmana não é necessário para as mulheres. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura também observou que muitos devotos recebem a segunda iniciação, mas eles não usam o cordão Brahmana, o que é muito errado. Além disso, mesmo aqui na Índia, os Brahmanes gerais sempre usam a linha, mas suas esposas não. Então, em suma, sim, as senhoras podem fazer um sacrifício de fogo, mas não para a segunda iniciação. Elas podem fazer isso para outros propósitos, como uma cerimônia de Shraddha. Neste caso, não é um problema. Aqui foi feita uma pergunta, então, das mulheres, se elas podem aprender e fazer a cerimônia de fogo. Sim, elas podem, Silachar Maharaj falou, mas depende para quê. Elas não podem fazer uma cerimônia de fogo para iniciação de Brahmani, dos homens. Por quê? Porque a mulher não precisa usar o cordão. Não há necessidade da mulher usar o cordão de Brahmana. Então ela não pode dar o cordão de Brahmana para um homem. Ela não pode fazer a cerimônia de fogo para dar o cordão de Brahmani para um homem. Mas ela pode fazer a cerimônia de fogo para a cerimônia Shraddha, quando a alma abandona o corpo. Então não há problema algum.
em fazer isso. E Srila Maharaj estava falando que ele saiu no mês de Damodar, que foi o mês passado, o último mês de Kartik, ele saiu pregando de vilarejo em vilarejo, e ele continua a pregação, os devotos ficam muito felizes, os devotos não, né? As pessoas que ainda não são devotas, mas são simpatizantes, ele chega no local, ele começa a pregar, Harikatha, e as pessoas ficam muito felizes. Ele está convidando agora para o festival de Srila Govinda Maharaj, então ele está fazendo esse programa de pregação e quer ensinar a todos. Ele ensinou um grupo nesse local que ele fez a cerimônia de fogo, ensinou esse grupo a fazer a cerimônia, então ele quer distribuir para todos o que ele sabe, o que ele aprendeu. Ele não quer somente para ele não tem nenhum ego. Srila Maharaj não tem nenhum ego. Ele é muito humilde e ele quer distribuir tudo para todos, de acordo com a qualificação de cada um. Então, assim termina essa parte da aula, falando sobre esse assunto de serviço, de cerimônia de fogo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, online ou presencialmente. Temos o Juliano aqui presencialmente hoje, agora à noite. E enquanto não houver perguntas, vamos continuar a leitura da aula de Srila Maharaj no mesmo dia, só que foi dividido em outro subtítulo. O subtítulo agora é Mantenha-se ocupado com o serviço devocional. Então, na verdade, esse é o principal. Nós temos que nos manter ocupados com o serviço devocional. Senão, nossa mente estará pensando algo, estará fofocando, estaremos fazendo algo errado. Srila Maharaj falou em aulas anteriores que o tempo parado, quando estamos sem fazer serviço devocional, é a oficina do diabo. O diabo é a mente. A nossa mente tem a luxúria, a inveja, a ira, a cobiça, a loucura e o ego. Então, quem não faz serviço devocional vai ficar pensando besteira, pensando mal dos outros, olhando o defeito dos outros. Quem tem serviço devocional não tem tempo para olhar o defeito dos outros. Por isso a importância do serviço devocional. Então, vamos ler agora, vamos escutar a leitura dessa parte da aula. Mantenha-se ocupado com o serviço devocional. Sua Divina Graça, Om Vishnupad, Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, 20 de dezembro de 2020, parte 3. Pergunta. Na semana passada, você falou sobre criticar os devotos, sobre não sermos inspetores de ralos. Eu estava pensando sobre isso e gostaria de perguntar a você como se comportar em uma situação quando vejo outros devotos tratando seus irmãos espirituais ou irmãs espirituais, outros devotos, de uma maneira ruim. Se alguém está criticando os outros, eles irão obter o resultado por isso. Como você semeia, você colhe. Se alguém critica os outros, eles podem fazer o que quiserem, mas não faremos isso, nem apoiaremos. Devoto. Se eu ver tal situação, devo falar ou não devo dizer nada? É melhor não dizer nada. Se alguém está criticando você, então você deve tolerar isso. E se alguém está criticando seu irmão espiritual, irmã espiritual, seu Guru Varga, então você pode tentar ensinar a pessoa. Você pode dizer gentilmente: por favor, não faça isso, não é bom. Você pode tentar explicar a eles que não é bom fazer isso. Se alguém critica seu Guru Varga, que são todas almas liberadas e todos são nossos gurus, você pode dizer à pessoa para não fazer isso. Por favor, pare com isso, não faça isso. Não é bom para a sua vida espiritual. Não fale mal dos outros. Alguém pode ter cometido um erro,
pode ser a verdade, e você conta isso a outra pessoa. Mas Gurudeva diz que mesmo neste caso, não é necessário dizer nada. O que você está dizendo sobre alguém pode ser verdade, mas não é necessário falar sobre isso, porque se você procurar defeitos em outra pessoa, essa falha virá a você como uma reação. Não... Então, Silachara Maharaj, novamente, perguntaram para ele sobre falar dos outros, apontar o erro dos outros, mesmo que seja verdade, e ele falou, ele deixou muito claro novamente. Na verdade, a pergunta do devoto é se ver alguém falando mal ou maltratando um outro devoto, o que devemos fazer. E ele falou, se você estão falando mal de você, seja tolerante. Se alguém falar mal de um irmão espiritual seu, se alguém falar mal de um guru, do Guru Varga, então você pode gentilmente falar para a pessoa, pare de fazer isso. Isso não é bom para você. Porque se a pessoa fizer como foi falado agora, se a pessoa ficar apontando o dedo, fofocando, falando os defeitos dos outros, esse defeito virá para você também. E Srila Govinda Maharaj falou, não há necessidade alguma de falar sobre o defeito dos outros. Não ganharemos nada com isso, muito pelo contrário, vamos ganhar o defeito do outro que estamos apontando. Temos que olhar nossos defeitos, não dos outros. E se você falar e a pessoa continuar a criticar seu guru, continuar a falar do seu guru, do Guru Varga, da sucessão discipular, deixa a pessoa. Não é bom ter contato com uma pessoa desse tipo. Deixa a pessoa para lá. Não vá se associar com quem fala mal do seu guru, não vá se associar com quem fala mal dos gurus antecessores ao seu. Isso não é bom. Tente orientá-lo, orientar a pessoa. Se ela não aceitar, deixa a pessoa falando sozinha e não tenha mais contato com essa pessoa. Então, não critique os outros. Então, você pode explicar todas essas coisas para aqueles que falam mal dos outros. Srila Prabhupada também deu um exemplo. Suponha que você tenha visto alguém roubar um pouco de boga ou prasadam da cozinha antes de ser oferecida. Você pode ter visto, mas não é necessário transmitir essas coisas. Isso é chamado de Gramya Katha, conversas na aldeia, e Prajalpa, conversas ociosas. Você viu algo e acha que é seu dever continuar contando isso e aquilo, fazer disso uma grande história. Isso não é bom para nenhum devoto. Você entende o que eu estou dizendo? Na verdade, os devotos estão sempre ocupados com seu serviço devocional. Quando eles terão tempo para tudo isso? Não é necessário passar o seu tempo dessa forma. Não perca seu tempo com as falhas dos outros. Devemos sempre ver e investigar nossas próprias falhas. Não devemos investigar as falhas dos outros. Devoto. Então, quando vejo que alguém está maltratando outros devotos, devo falar contra isso? Você pode dizer, Didi ou Prabhu, não é bom para você. Você tem algum poder agora. É por isso que o está tratando assim. Mas Krishna pode remover seu poder, e então você também será tratado por outros dessa forma. Sua divina graça dirige-se a outro devoto. Dandavat Prabhu, vejo que você tem um bigode grande. Não consegue removê-lo? O governo oferece incentivos fiscais para o seu bigode? Existem algumas regras e regulamentos em seu local de trabalho que exigem que você mantenha esse bigode? Devoto. Sim, é por causa da minha carteira de identidade.
Minha foto na carteira de identidade está com o bigode, então tenho que ficar com ele. Você pode mudar sua foto ou mudar seu cartão de identificação. Não é bom ficar com bigode. Quando você bebe água, ela toca no bigode e não é bom. Em outra ocasião, Sua Divina Graça disse: as Escrituras dizem que se seu bigode tocar a água que você está bebendo, você está urinando. Tente removê-lo. Você se parece com Jagai e Madai com este bigode. A única coisa é que Jagai e Madai são muito poderosos. Jagai e Madai têm muitas qualidades Vaishnavas. Eles receberam o serviço de Mahaprabhu. Eles limparam o Ganges. As pessoas eliminaram fezes na margem do Ganges e eles limparam. Eles receberam este serviço e misericórdia de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eles são grandes Vaishnavas. Pergunta: como posso cultivar um relacionamento com você? Você pode ouvir Harikatha, Krishna Katha, ler meus livros, ler os livros de Gurudeva, tudo está relacionado. Leia os livros de Srila Sridhar Maharaj, os livros de Gurudeva, meus livros. É assim que mais e mais fé chegará a você. Quando você estiver pronto para receber a iniciação, quando estiver pronto para seguir todas as regras e regulamentos, posso dar a você. Os devotos de Paramakaruna que vivem lá e seguem a consciência de Krishna e todas as regras e regulamentos, você pode aceitar a associação deles. Será bom para você e eu também ficarei muito feliz se você servir aos devotos de lá. Tente servir a missão de Paramakaruna Nitai Gaurachandra. Sirva as deidades e os devotos ali. Essa é a minha felicidade. E se quiser receber iniciação, estou sempre a seu serviço. Estou pronto para dar iniciação a você. Não é um problema. Então aqui no final, depois falaremos sobre o bigode, mas no final o devoto pergunta, devoto não, né, o simpatizante, como pode ficar mais próximo, estreitar a relação com o Guru? E aí Srila Maharaj falou, pode assistir às aulas, pode ler os livros de Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, os livros dele, isso trará mais fé. E também poderá se associar com o pessoal. Na verdade, essa pessoa mora na Venezuela, próximo do templo de Paramakaruna, Nitai Gaurachandra, que é um templo que tem lá na Venezuela, em Caracas. Então, se associe com os devotos praticam da forma correta, se associe com eles, leia os livros, assista a aula. Isso fará com que a fé aumente e você terá o devoto, ele está falando para o devoto, mas não só para o devoto, qualquer pessoa terá aumentar a fé e a pessoa terá uma relação mais próxima com o Guru, escutando suas aulas, lendo os seus livros, terá uma aproximação com o Guru. E aí no momento que a pessoa realmente conseguir seguir as regras, seguir os princípios, quais são os princípios, vale a pena falar. Não matança de animais, não comer carne, não comer ovos, não fazer sexo ilícito, não se intoxicar com álcool, com droga lícita ou ilícita, não fazer jogos de azar e não acumular dinheiro desnecessariamente. Quando a pessoa estiver pronta para seguir esses 5 princípios, aí ela está apta a receber a iniciação. E é só pedir para Silachar Maharaj, que ele vai dar com muito prazer, ele vai dar iniciação para essa alma. Por quê? Porque a função dele, ele veio para o mundo material para orientar as almas, para tirar as almas desse atoleiro material que todos nós estamos. Estamos no oceano de Maya,
no oceano da ilusão e temos um guru que é o capitão do barco. A analogia que é feita é que nós temos o barco, o nosso corpo é o barco, a alma está dentro do corpo. O guru é o capitão do barco e Krishna dá o vento para o barco caminhar, para o barco andar. Mas se não tiver o guru no timão do barco, não tiver o guru com o leme do barco na mão, iremos para o lugar errado. Temos que ter alguém que nos oriente da forma adequada. Não adianta somente ler livros. Não temos a capacidade, não temos o mérito espiritual de ler todos os livros e interpretar da forma correta. Nós não temos esse mérito espiritual. Você pode ler os Vedas, os Upanishads, os Puranas, Mahabharata, pode ler o Vedanta Darshana, pode ler o Srimad Bhagavatam, pode ler o Sri Chaitanya Charitamrita, enfim, Sri Chaitanya Bhagavata, Sri Prema Vivarta, qualquer escritura você pode ler. Se não tiver a orientação do Guru, vamos interpretar da forma errada. Interpretar uma escritura da forma errada é um grande perigo, porque poderemos achar que estamos seguindo corretamente, mas não estamos. Porque a nossa mente sempre está errada. A nossa alma está suja, com ilusão material. Então, como que vamos interpretar algo transcendental com a alma poluída, com a alma suja? Por isso temos um guru. E o guru é o capitão do barco. Então temos que seguir a orientação dele para ele nos levar rumo a Deus. Sem o guru não iremos rumo a Deus. Iremos para qualquer lugar. Qualquer prática que fazemos, cada prática vai nos levar para um local. Mas o guru genuíno, o guru conectado com Deus, vai te levar para Deus. Temos que seguir, não adianta somente receber a iniciação dele. Temos que seguir a orientação dele e aí sim conseguiremos gradativamente, progressivamente ir rumo a Deus. O barco será direcionado para Deus, para amor puro por Deus e para o lugar onde Deus vive, o mundo transcendental. Então, não é muito complicado, somente temos que seguir o Guru. O complicado é seguir o Guru. O complicado é seguir regras e regulamentos. Como disse Lachara Maharaj, receber a iniciação não significa que você é um devoto. Se receber a iniciação não significa que você é um discípulo do Guru. Você pode ter um Guru fidedigno, mas se você não segue disciplina, como ele diz, discípulo é aquele que segue disciplina. Se você não seguir o que o Guru orienta, você somente recebe a iniciação, mas não é um devoto, não é um discípulo. Devoto é aquele que dá o voto, discípulo é aquele que segue disciplina. E por que o Guru dá tantas disciplinas, tantas coisas para fazermos? Porque é necessário para a limpeza da alma. Se deixar nós fazermos da nossa cabeça, vamos cada vez mais sujar nossa alma. Então temos que ter alguém nos orientando para ir para o caminho correto. Podemos escorregar alguma vez, fazer algo errado, mas não importa. O Guru é como um pai que está ensinando o filho ou a mãe que está ensinando o filho ou a filha a andar. O filho de vez em quando tropeça, de vez em quando ele tropeça e cai, e ele levanta e o Guru está lá para apoiar ele. O Guru não vai largar você. Se você cair, fizer algo errado, o Guru não vai largar. Ele vai falar, levante a cabeça e tente novamente. Por isso que o mais importante é tentar, tentar, tentar. Temos que tentar, não podemos desanimar, não podemos desistir nunca. Como que vamos desistir do único caminho que existe? O caminho rumo a Deus.
Todos os outros caminhos são relacionados à matéria. O único caminho que não é relacionado à matéria é o caminho rumo a Deus. É uma perda de tempo ir em qualquer caminho relacionado à matéria. Fazer algo relacionado a algo temporário. É uma perda de tempo. Já fizemos isso durante, no mínimo, 8.400.000 vidas. No mínimo. Quando éramos animais, quando éramos planta, quando éramos animais aquáticos, terrestres, aves. Já fizemos isso. Agora estamos no corpo humano. Temos que aproveitar isso. Temos que aproveitar que temos um guru genuíno. Temos um guru genuíno, ele está aqui ao meu lado. Não é somente a foto dele. Temos que ter a fé que ele está aí, e ele está aí. Essa é a fé correta. Ele está aí, Srila Govinda Maharaj está ao lado dele. E Srila Siddhar Maharaj está ao lado dele também. O Guru e a foto não há diferença. Krishna e o seu nome não há diferença. Krishna e a foto dele não há diferença. Krishna ou qualquer deidade como Mahaprabhu ou Sri Giriraj, não importa a forma que ele esteja, é ele que está lá. Não é uma estátua, não é uma pedra, não é uma foto, é o próprio Deus. Não é somente um nome, é Deus. O seu nome Krishna, quando falamos o nome Krishna, é Deus. Se tirarmos o nome Krishna do Mahamantra Hare Krishna, ele perde todo o efeito. Então, o próprio Deus, ele se manifestou na forma do seu santo nome, na forma de uma estátua, na forma de uma pedra, na forma do que ele quiser. Ele é Deus, ele é onipotente. E ele faz isso para quê? Para que nós tenhamos o contato com ele. Então, é super importante termos essa relação com o Guru, que o devoto aqui no caso não é iniciado ainda, mas ele perguntou como estreitar a relação com você, com o Guru genuíno. Então, Srila Maharaj já orientou ele, associação com devotos que estejam interessados em Deus. Se queremos algo, temos que andar com aquela pessoa que quer aquilo. Se andarmos com quem não quer aquilo, nós não vamos conseguir aquilo. Não importa o que seja. Pode ser algo material. Se você quiser andar, se você quer ser um atleta, você tem que andar com atletas. Da mesma modalidade, claro. Se você quer ser um atleta e andar com quem vai na noite, com quem pega balada, com quem sai à noite toda noite, com quem vai dormir às 5 da manhã, você nunca será um atleta. Você dorme mal, você consome álcool, você consome comida errada, você nunca será um atleta. Se você quer ser um atleta, você tem que andar com atletas que vão dormir cedo, acordam cedo, treinam o dia inteiro, depende da modalidade, claro, mas um atleta que está a nível, não quem pratica um esporte, mas estou dizendo atleta, qualquer atleta a nível da cidade, por exemplo, qualquer atleta que esteja competindo em São Paulo ou qualquer estado, ele tem que treinar muito, controlar a comida, dormir bem, enfim, ter uma vida regrada. Então, se você quer ser um atleta, tem que andar com atletas, não andar com quem faz o oposto disso. Da mesma forma, se você quer ser um religioso, não religioso, mas alguém que busca Deus, porque tem muitos religiosos que não buscam Deus. Se você é um buscador de Deus, você tem que andar com quem busca Deus. Se você quer ter vontade de servir Deus, você tem que andar com quem tem mais vontade do que você. Uma vez eu perguntei isso para um sannyasi da nossa missão. Eu falei, como ter mais vontade? Ele falou, você tem que andar com quem tem mais vontade do que você. Se você andar com quem tem menos vontade, você acaba perdendo a vontade. Então temos que nos associar com quem tem muita vontade. Por isso é importante escutarmos a aula todo domingo de Srila Maharaj. O Ivo perguntou ontem isso, eu não sei se o Ivo está hoje assistindo, eu creio que não. Ele já assistiu de manhã, mas ele falou, amanhã eu vou assistir a aula do Guru,
mas eu não entendo inglês, ele fala português. Aí eu respondi, não há problema, a alma entende qualquer idioma. Então é muito importante termos essa relação com o Guru, escutar ele dar aula, não importa que nosso intelecto não entenda, que nossa mente não entenda, porque a alma entende todos os idiomas. O Guru ele vai dar orientação para a gente, não através de um idioma. É de coração para coração, é de alma para alma a instrução. Isso é muito importante. Então, vamos ter associação com o Guru, porque ninguém tem mais vontade de servir do que o Guru genuíno. O Guru que é genuíno, ele não fica o dia inteiro sem fazer nada. Ele serve o dia inteiro. Ele serve seu Guru, ele serve os devotos, ele serve a todos. É uma das formas de vermos quem é um Guru genuíno, é essa. Aquele que está servindo, aquele que está praticando e dando o exemplo. Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Se não, continuaremos mais uma parte da leitura. É um outro subtítulo. Vamos continuar então a leitura. Escolha prática. Sua Divina Graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. 20 de dezembro de 2020, parte 4. Srila Janardhan Maharaj. Aqui eles têm um bloqueio, porque dizem que muitas pessoas morrem todos os dias. Aqui na Índia não é assim. A Índia é um país muito grande. Cerca de 138 crores, 1 bilhão e 380 milhões de pessoas vivem aqui agora. Mas todos os dias, apenas 300 pessoas morrem de Covid. De qualquer forma, quando a vida de alguém termina, eles têm que morrer. Ninguém pode impedir a morte. Eles podem fazer tantas regras e regulamentos, mas Yamaraj está sempre pronto para levá-los embora. Nascimento e morte vêm para todos. Não podemos impedir isso. Não podemos negar nem evitar isso. A morte pode chegar a qualquer momento. Este ano é a Covid-19. No próximo ano, algo 20 virá. Outro ano, algo 21, e no outro, algo 22, e assim por diante. Não podemos parar nossa pregação. Não podemos parar nossa prática espiritual. Caso contrário, o tempo passará e nossa vida terminará enquanto esperamos que todos os problemas desapareçam. Então, Srila Acharya Maharaj, no início agora, Srila Janardhan Maharaj fala que nos Estados Unidos está tendo bloqueio novamente, porque muitas mortes, e Srila Acharya Maharaj fala que na Índia não. Nesse momento, isso no dia 20, né? Não sei hoje, já tem uma semana isso. Mas a semana passada, domingo passado, dia 20, tinham poucas mortes em relação ao número de habitantes. Ainda tem 1 bilhão 380 milhões de pessoas. É um número extremamente elevado de seres humanos. É o segundo país com maior população humana no mundo. Então, morrem por volta de 300 e poucas pessoas por dia com a Covid. Isso significa pouquíssimo, a porcentagem é muito pequena. Mas ele fala, a hora que chegar, a hora que você tiver que abandonar o corpo, você abandonará. O Senhor Yamaraj está sempre pronto, ele irá lhe pegar, através dos seus representantes
os Yamadutas. Os Yamadutas são os representantes do Senhor Yamaraj que vêm pegar a alma na hora que ela abandona o corpo. Então, já está programado, a hora que formos abandonar, não adianta bloqueio, não adianta nada. Não adianta acharmos que vamos evitar isso, evitar aquilo. Nascemos, vamos morrer. A alma entrou nesse corpo, a alma sairá desse corpo. Ninguém ficará eternamente no corpo material. O único local que a alma fica eternamente é o corpo transcendental. Quando ela atingir o corpo transcendental, no mundo transcendental, aí ela nunca mais deixará esse corpo. Porque a alma sempre tem um corpo. A alma, quando abandona esse corpo que conhecemos aqui, ela adquirirá outro corpo, até voltar novamente para a Terra ou para onde ela voltar. A alma nunca fica sem corpo. O fantasma tem corpo? Sim, o fantasma tem corpo. A diferença é que os elementos do corpo dele são diferentes do nosso. O corpo humano é constituído de 8 elementos, 5 grosseiros, 3 sutis. Os grosseiros são terra, água, ar, fogo e éter. Éter é o espaço. E os sutis são mente, intelecto e ego. Todos nós temos isso. No corpo humano, o corpo de fantasma, o que predomina? Predomina o elemento éter e ar. O corpo humano predomina o elemento terra e água. Então, cada local que você está, cada corpo que você tem, predomina algo material no seu corpo. Sempre a alma terá um corpo. Então não adianta querer evitar, porque a morte virá. A morte do corpo, claro, porque a alma nunca morre. A alma não pode ser queimada, a alma não pode ser perfurada, ela não pode ser molhada, a alma não tem nenhuma ação material, a alma não sofre, a alma não tem dor, tudo isso é da mente. Isso está no Bhagavad Gita, Krishna fala no Bhagavad Gita isso para o seu devoto e amigo Arjuna. Então, não adianta ficar enclausurado, não adianta ficar com medo, porque o momento chegará. Algum dia iremos abandonar o corpo, ou com a Covid, ou com câncer, ou com infarto, qualquer outra doença, ou com um acidente, enfim, de alguma forma iremos abandonar esse corpo. Não há como escapar disso. Viemos para o mundo material, vamos largar o corpo que estamos agora. Algum dia largaremos. Pode ser agora, daqui a 1 minuto, 1 segundo, pode ser o mês que vem, o ano que vem, daqui 10 anos, 20, 50, 80 anos. Mas algum dia largaremos. Iremos adquirir outro corpo no mundo material se não servirmos Deus da forma correta. E qual a forma correta de servir Deus? A entrega total a Ele, Sharanagati. Usar nossas palavras, usar nosso corpo, usar nossa mente somente para Deus. Isso é Sharanagati. Aí sim, não iremos mais adquirir um corpo material, não retornaremos mais para um mundo material. Iremos para o mundo transcendental. É difícil? Sim, é muito difícil. É muito difícil, é raríssimo a alma que vai para o mundo transcendental. Mas é possível sim, depende de nós, exclusivamente da nossa vontade. Se quisermos isso, isso acontecerá. Quando não sabemos, mas quanto mais vontade tivermos, mais próximos estaremos desse plano. Quanto mais praticarmos da forma correta, mais próximo estaremos desse plano. Quanto mais seguirmos um guru genuíno, mais próximo estaremos desse plano. Então depende somente de nós. É difícil? Sim. Mas o que é fácil nessa vida? Algo material é difícil. Imagina ir para um lugar eterno, a alma atingindo aquele plano, ela nunca mais sairá de lá, somente se Deus enviar ela para a Terra para ajudar os seres humanos, como no caso aqui, os gurus genuínos. Mas isso é raro também. Quantos gurus genuínos temos no mundo material?
pouquíssimos, raríssimos. Então, a alma atingindo aquele plano, ela ficará eternamente lá. E não só isso, ela terá a felicidade plena. O que todo mundo busca aqui no mundo material, felicidade plena, não existe no mundo material. O mundo material é o mundo da dualidade, sofrimento e alegria, calor e frio, inverno e verão. Não existe uma coisa só, é um mundo da dualidade. A felicidade plena somente no mundo transcendental. Então é um lugar eterno, que a alma nunca mais sairá de lá. É um lugar onde teremos a felicidade total lá e a consciência total. Claro que não é fácil atingir esse plano. Não conhecemos nada igual a isso. Como que pode ser fácil? Para conseguir algo temporário é muito difícil. Imagina algo eterno e felicidade plena. Para a pessoa ter um prazer dos sentidos momentâneo, como foi falado por Srila Siddhar Maharaj no seu livro, Shri Sua Graça, a pessoa que trabalha, ela tem duas vidas. Ela tem uma vida de segunda a sexta ou de segunda a sábado, trabalhando como escravo para o chefe. Mas se a pessoa é chefe, se ela é o dono, ela trabalha escravo para todos. Porque o chefe, o dono, ele é mais escravo do que empregado. Aí trabalhamos de segunda a sexta, a maioria das pessoas trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, alguns de segunda a segunda, tem uma vida parcial. E 1 ou 2 dias por semana, ou algumas horas por semana, a pessoa tem outra vida, ela larga tudo o que ela fazia durante esse período, ela larga tudo e vai aproveitar o desfrute dos sentidos durante momentos, dias ou horas. Aí ela vai para a praia, ela vai para o sítio, ela vai andar de jet ski, ela vai pegar o helicóptero, enfim, a passeio, ela vai viajar. Então ela tem duas vidas. Por quê? Porque a vida que ela tem durante 5, 6 dias por semana não é agradável para ela. E aí ela vai ter, durante 1 ou 2 dias ou algumas horas, algo que ela acha agradável. Por quê? Porque ela terá o desfrute dos sentidos. Mas o mundo transcendental é muito superior à felicidade, e não é a felicidade do desfrute dos sentidos. A felicidade real da alma é servir Deus. É o gosto superior. Isso vai trazer felicidade plena. Nada mais vai trazer felicidade plena para nós, porque nós somos a alma. Nós só teremos felicidade plena com o serviço a Deus, porque a alma só é feliz no momento que ela serve Deus. Então, é fácil? Não, mas é o único caminho que temos para ser felizes plenamente. Não há outro caminho. Se alguém falar para você que conhece algo para você ser feliz plenamente sem servir Deus, ele está falando, ou ela, quem for, está falando mentira. Está enganando você para querer o seu dinheiro, para querer seu corpo, para querer alguma coisa sua. Vai querer lhe enganar. A única forma de ir para esse plano de Deus, para ter felicidade completa, é servir Deus. Não há outra forma. Isso as escrituras falam, os gurus falam, e é a verdade absoluta. Então, comentar sobre o bigode. Silachara Maharaj, ele não gosta que os homens usem bigode, por isso que ele falou isso do devoto. E as escrituras falam, como ele falou, quando a água, se você está tomando água e a água encosta no bigode, as escrituras falam isso. E as escrituras foram feitas por santos. Então fala que é como você estivesse urinando. E o bigode, na verdade, como o cabelo, é um ornamento. Então a pessoa quer ter aquela vaidade, isso é vaidade. A pessoa quer usar o bigode porque ela acha que ela fica bem com o bigode, ela acha que ela fica bem com o cabelo. Mas, Silachara Maharaj fala, os homens devem raspar careca, devem raspar a cabeça. As mulheres
não há necessidade, da mesma forma que as mulheres não precisam usar o cordão de Brahmani. Mas os homens, Srila Maharaj, ele fala, tem que raspar a cabeça, tem que usar sika. É bom para os homens fazerem isso. Tem uma história de Shripata Pasi Maharaj, ele usava uma barba, quem conheceu ele, eu estou vendo a Bimala que está aqui assistindo, direto dos Estados Unidos, ela conheceu muito bem ele, alguns conheceram ele, também aqui temos o Vrajaraja Prabhu, enfim, alguns conheceram ele tinha uma barba grande e ele gostava muito da barba, e certa vez na Índia, Gurudeva falou para ele, na época ele era Bhuvana Mohan Prabhu, e falou para ele, raspe a sua barba. E aí Gurudeva queria ver qual seria a reação dele. E ele saiu da varanda de Gurudeva e no outro dia ele voltou, ele mesmo contou isso para mim. No outro dia ele voltou e ele falou para Gurudeva, Gurudeva, vou raspar minha barba, porque Gurudeva sabia que ele gostava muito daquela barba. Aí Gurudeva olhou para ele e falou, não precisa. Então, na verdade, Gurudeva queria ver se ele iria seguir o Guru ou aquela barba que era importante para ele, ele gostava dela, era mais importante do que o Guru. Quando ele falou para Gurudeva, eu vou raspar, e aí Gurudeva falou, não precisa. Mas no final da sua vida, antes de receber sannyasi, ele raspou a cabeça, ele usava sika, raspou a cabeça em fevereiro de 2010, alguns meses antes de abandonar o corpo, tirou a barba, enfim, e recebeu sannyasi de Srila Acharya Maharaj no finalzinho da sua vida. Então, Srila Acharya Maharaj não gosta que o devoto use bigode, não gosta que o devoto use barba, e aí ele sempre fala isso, você está ganhando algum benefício, algum desconto no imposto, o governo está te dando algum desconto para você usar barba, para você usar bigode? Claro que não. Claro que o governo não vai dar nenhum desconto para quem usa barba ou usa bigode. Ele não gosta, por isso ele falou para o devoto, o que faz você usar isso? Ah, minha foto da identidade tem o bigode. Aí Srila Acharya Maharaj imediatamente falou, troque a foto ou troque o documento. Não é bom usar bigode. Não é bom usar barba. Ele gosta que o devoto raspe a cabeça e use sika. E não só sika, use tilaka na rua também. É uma forma para pregarmos. Então, se queremos deixar o Guru feliz, fazemos o que o Guru orienta. Se queremos deixar nossa mente feliz, fazemos o que a nossa mente quer. Temos a opção, ou deixar o Guru feliz, que é o devoto puro, e deixando o Guru feliz, Krishna ficará feliz, Mahaprabhu ficará feliz. Se deixarmos nossa mente feliz, o problema é nosso. Então, vamos ver quem participou conosco hoje aqui. Não houveram perguntas hoje. Mathuranath Prabhu participou. Jana Videvidasi também participou, agora à noite online. A Ivani também participou conosco hoje. Goranga Das também participou. Goranga Prabhu, na verdade, ele participou. O José Luiz Marques também participou conosco. O Vrajaraja Prabhu também participou. A Bimala também, Bimala Didi também, direto dos Estados Unidos, participou conosco. Muita honra ter uma devota tão elevada assistindo, alguém tão caído como eu. Mas ela, na verdade, entrou para ver a aula de Srila Acharya Maharaj. Eu sou caído, não sou ninguém, mas Srila Acharya Maharaj é um devoto puro. Então, não entrem para me escutar, entrem no canal, no Facebook, no Instagram, enfim, para escutar a aula de Srila Acharya Maharaj, que é lida direto da sua aula. Ele deu essa aula que lemos hoje, dia 20, a semana passada, e durante essa semana agora leremos a aula que ele deu hoje. Tem uma devota russa, ela chama-se Kundalata Didi. Ela transcreve a aula de Srila Acharya Maharaj e posta todo dia no site internacional.
nós traduzimos e colocamos aqui, Jana Videvidasi lê, e aí eu solto aqui a aula dela. Então, a importância é escutar o guru genuíno. Agradeço a todos que participaram um pouco, o tempo todo conosco. E não esqueçam, mais uma vez eu vou falar, espero que no Natal todos tenham seguido Ekadashi, foi muito importante, e espero todos que vejam online, quem não puder vir ao templo, ou venham ao templo quem puder participar do festival da sua divina graça, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. O seu aparecimento, dia 1º de janeiro, faremos um festival aqui no templo, com Guru Puja, com Puspanjali, e também começará às 10 horas da manhã. Hoje, Srila Acharya Maharaj deu a boa notícia que ele falará direto da Índia, às 21 horas na Índia. Aqui no Brasil vai ser 12:30, a hora da aula dele, e nós vamos fazer todo o programa antes da aula dele, para depois escutarmos um devoto puro glorificando o seu Guru. Então não percam online ou presencialmente esse grande festival de Srila Govinda Maharaj. Boa noite a todos, Dandavat Pranam, até amanhã às 19 horas aqui no Templo de São Paulo, na transmissão. Quem puder, veja o Arati. Veja também, participe do Parikrama de Shri Tulasi Devi, cante conosco as canções, o Vandana, e também vamos escutar a continuação da aula de Srila Acharya Maharaj. Dandavat Pranam a todos.